Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar com o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 43 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol para os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Essa é a palavra para nós nesse dia, Padre Alessandro. Salete, é interessante nós observarmos o que é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo está na radicalidade daquilo que nós devemos ser. Deus nunca vai esperar de nós o que é raso, o que é razoável. Ele sempre nos impulsiona para mais. Quer ser um verdadeiro cristão? Prepare-se para amar até quem não merece. Quer ser um verdadeiro cristão? Prepare-se para ser ponte, para ser canal de graça, até para aqueles que não merecem. É assim que Jesus Cristo viveu e é assim que Jesus Cristo nos ensina a viver. Amar a quem já nos ama, como diz a palavra, que recompensa haverá? Claro, nós devemos amar quem nos ama, devemos cuidar de quem cuida de nós, devemos responder aos cuidados e aos amores que nós recebemos. Mas viver o Evangelho e ser como Cristo exige algo a mais. Exige que nós sejamos capazes de ir além daquilo que as nossas forças nos permitem ir. Esta é a verdadeira experiência do amor, da doação. Por quê? Por uma razão muito simples. Se eu digo que Deus é meu Pai, todas as criaturas humanas são meus irmãos, porque eles também são filhos de Deus. Quando eu amo aquele que me persegue, quando eu oro por aquele que me persegue, eu não estou amando e perseguindo e orando pelo perseguidor. Eu estou amando e orando por um filho de Deus, que por alguma razão está me perseguindo. Quando eu vou em direção daquele que é maldoso, aquele que pratica o mal, eu não estou indo em direção à maldade da pessoa, eu estou indo em direção ao Filho de Deus. E se eu quero agradar a Deus, a melhor forma é eu amar os seus filhos. Imagina você, Deus, agora, como Ele pode se alegrar ao ver você rezando pelos seus inimigos. Veja como você agradaria o coração de Deus ao ver que agora, neste amor vencerá, neste momento, você está intercedendo por aqueles que são os seus perseguidores. É Deus olhando para você e dizendo, realmente, naquele coração existe amor. Naquele coração existe amor gratuito. Naquele coração existe amor verdadeiro. Vamos viver a palavra de Deus. Parece difícil, mas não é não, porque a graça de Deus vem em nosso socorro. É Deus quem nos suporta e nos ajuda a amar como nós devemos amar e a quem nós devemos amar. E aí a gente faz a experiência maravilhosa de sermos filhos de um Deus que nos ama, apesar das nossas fraquezas e das nossas faltas. E assim nós vamos nos tornando verdadeiros filhos de Deus, quando nós amamos. Se Deus fizesse acepção de pessoas, Ele não seria bom e não seria amor. Então Ele não faz acepção de pessoas. E até por isso que Ele diz, ame os inimigos, não ame só os amigos. Pois a chuva cai para os bons e para os maus. Porque se Ele excluísse um grupo para beneficiar outro, Ele não seria
um Deus de bondade e de amor. E Ele não pode se contradizer, Ele é o que Ele é. Ninguém pode mudar o que Deus é. As minhas atitudes não mudam o que Deus é. As suas atitudes também não mudam o que Ele é. Ele sempre vai ser amor. E nós precisamos aprender nessa escola do amor de Deus, porque é uma escola. Amar aqueles que nos perseguem, rezar pelos nossos inimigos. Porque se você não pode amar com os seus sentimentos, com a sua natureza, você ama com a sua oração. É uma forma de amar. Orar por aquele que nos persegue. Orar por aquele que é nosso inimigo. Porque Deus sabe que nós não vamos conseguir amar com os nossos sentimentos. Mas Ele quer que a gente vá além. Que a gente ame além dos laços fraternos, além dos laços sanguíneos, que a gente ame com laços espirituais. E a oração, ela nos leva a amar com laços, os laços espirituais que nos unem. Apesar dele ser meu inimigo, ele é meu irmão. Existe um laço aqui. Existe um vínculo, uma ligação que foi feita por Deus. Então, embora eu não o ame com os meus sentimentos, eu posso viver esta palavra rezando com Ele, rezando por Ele. E quem sabe o Espírito Santo vai, por meio desta oração, transformando ambos, o meu coração e o coração daquele que eu considero meu inimigo. Você sabe que existe uma experiência interessante no amar o inimigo e aqueles que nos perseguem. É um amor preventivo. Quer prevenir o quê? Que eu não me torne igual àquele que causa o mal em mim. Exatamente. Porque a gente tem uma forte tendência em revidar as ofensas que nós recebemos. E o que é pior, às vezes a gente vai revidar numa proporção muito maior do que a própria ofensa que a gente recebeu. Então, quando Jesus nos dá esta ordem, este jeito de ser cristão, Ele também está prevenindo o nosso coração, para que a maldade não tome conta do nosso coração, para que o rancor não tome conta do nosso coração, para que vamos dizer assim, o comportamento mais desprezível não entre em nós. Então o amor, ele é remédio. Ele é remédio para as feridas das ofensas que nós recebemos, porque vamos ser sinceros, ser perseguido não é uma coisa fácil. Ser perseguido, sobretudo quando você não sabe nem por que você está sendo perseguido, mas não é fácil. As ofensas que recebemos machucam, maculam o nosso coração. E qual é o remédio para isso? É o amor. Olhe para Jesus Cristo. Se um dia você tiver dificuldade de amar uma pessoa, amar um inimigo, alguém que te persegue, olha para Jesus na cruz. Qual foi a mais linda expressão de amor de Jesus na cruz? Quando Ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, Jesus sofreu no seu corpo a flagelação, Jesus sofreu no seu corpo a crucificação, então o seu corpo sofria as dores daquela situação. Mas o seu espírito, como estava fortalecido pelo amor, fez com que Jesus olhasse para aquelas pessoas e percebesse, se eles soubessem que estão crucificando o Filho de Deus, o Salvador, eles não fariam. Então ele volta para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você consegue entender, se você ama alguém, principalmente os seus inimigos, a partir da palavra de hoje, aqueles que te perseguem, se você consegue com sinceridade orar a Deus e pedir que o Senhor lhes perdoe. Não se torne igual aos seus ofensores. Não esteja no mesmo nível dos seus algozes. Você foi feito para o mais, para ser superior em Deus, pela força do amor e da oração. Quando oramos por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos, o Senhor nos liberta da raiva, o Senhor nos liberta da ira, o Senhor nos liberta do sentimento de vingança que muitas vezes vem ao nosso coração com relação àqueles que nos ofendem, que nos magoam, que nos ferem. Então, se você ora, você também combate o pecado em você, dentro de você.
Então a oração, ela é de fato o remédio para o ódio, para o rancor, para a mágoa, para o ressentimento contra o outro. Se você não é capaz de conviver, ore por ele. Ore por ela, porque você já vai estar fazendo a vontade de Deus. Não é? Você não vai estar sendo indiferente, mas você estará lutando, vivendo uma luta interior para amar, não é? A partir da oração por aqueles que nos perseguem. Isso entra aquele colega de trabalho que você tem, que lhe persegue. Entra aquela pessoa que dá em cima, desculpa que usar esse termo, mas que dá em cima do seu esposo, da sua esposa. Entra aquela pessoa que pôs você na justiça e você ficou com ódio. Entra aquele vizinho ou aquela vizinha que fala mal de você, que lhe critica, que espalha coisas a seu respeito. Nesta palavra, nesta vivência, entra aqueles que são diferentes de você, que pensam diferente de você, nos diversos âmbitos da sua vida. Entra aquela pessoa que você tem dificuldade de conviver. Se você não consegue amar, reze por ela. E é isso que nós vamos fazer. Nós queremos convidar você a colocar agora, no coração de Jesus, todas as pessoas que você julga serem inimigas da sua família, serem seus inimigos. Vai colocando agora nas mãos do Espírito Santo. Vai pedindo por esta pessoa. Essa pessoa que você tem antipatia. Essa pessoa que você julga 24 horas. Julga mal. Vai orando por ela. Apresente agora a Jesus. Apresente ao Pai das Misericórdias. Porque a identidade do Pai das Misericórdias é amar sem medida e sem distinção. Então vai pedindo. E quando nós não conseguimos, peçamos o Espírito Santo que venha nos ajudar. O socorro da graça, o socorro do Espírito para nos ajudar a orar e amar aqueles que nos perseguem, que nos maltratam, aqueles que nos tratam mal nos ambientes, aqueles por quem talvez alimentemos antipatias. Vai entregando agora ao Senhor nesse momento. E vai orando, vai abençoando, vai desejando o bem para essa pessoa. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas contra ela. As palavras que dizemos, pensamentos, até palavras pesadas que usamos contra ela. Perdoai-nos, ó Deus. Vai se colocando diante do Senhor. Eu gostaria de dizer uma coisa para você em relação a esta oração. Reze na verdade dos seus sentimentos. O que eu estou querendo dizer? Comece rezando, contando para Jesus os seus sentimentos. Não queira encontrar palavras bonitas, palavras santas. Não fala, Senhor, olha, eu estou sentindo isso por essa pessoa. Eu estou com muita raiva porque ela fez isso, fez aquilo. Então eu coloco o meu coração e coloco também esta pessoa. Sabe por que estou dizendo isso? Porque às vezes a gente não reza na verdade das nossas emoções. Deus já conhece. Ele sabe que lá dentro do seu coração, o sentimento que está presente, Ele sabe quais são as suas verdadeiras intenções. Então Ele coloca agora à nossa disposição a oração, para que tudo isso venha à tona. E Ele cure os nossos corações, Ele ouça os nossos pedidos, Ele purifique as nossas relações. Então vai, comece. Nós já estamos em oração, você já está apresentando a Deus as pessoas por quem você precisa rezar hoje. Mas também coloca os seus sentimentos, abre o teu coração, rasga o teu coração na presença do Senhor e deixa o Senhor curar. E que o Espírito Santo que clama em nós, Abba Pai, Ele venha em nosso socorro, porque é o Espírito Santo
que nos ensina a rezar, que nos ensina a clamar. Ao acompanhar esse momento de oração e ao rezar conosco, está com o coração machucado, o coração em pedra, e você agora se coloca em oração nesse instante, pedindo, suplicando o poder do alto sobre você, para que vá desfazendo esta situação, este ódio, esta mágoa. Peçamos o Espírito sobre nós nesse momento, nesse instante, para que Ele venha transformar o nosso coração. Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Peça com fé, clama o Espírito. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica, lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós, derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Derrama sobre nós esta água. Jesus, Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. O Senhor toca pessoas que guardam no coração muita mágoa. Até mesmo a sua saúde anda abalada por conta dessa raiva que você não conseguiu superar. E nós pedimos, Espírito Santo, toca agora corações raivosos, corações irados, pessoas que até infartaram por conta de raiva, de discussões, de ódio, de rancores alimentados. Senhor, nós pedimos o teu Espírito Santo que preencha agora, que envolva agora e liberte de todas as amarras de ódio e de rancor. Meu irmão, você que vive isso, vai nesse momento pedindo o auxílio do Espírito Santo, que Ele venha lavar verdadeiramente o seu coração de toda raiva, de tudo aquilo que tem abalado a sua saúde. A pressão sobe, a pressão volta. Tudo aquilo que tem abalado o seu físico por conta dessas situações mal resolvidas em sua vida. Situações que não foram resolvidas, que você foi empurrando para debaixo do tapete, que você foi tapando o sol com a peneira e até mesmo negando que está magoado, que está ressentido. E o Senhor nesse momento toca o seu coração para que você rasgue o seu coração e perdoe esta pessoa. Perdoe aquele que te magoou, perdoe aquele que te feriu. Perdoe
Porque é só você que fica doente. O outro não fica doente, é você. Doente na fé, doente espiritualmente, doente fisicamente. E o Senhor agora, Ele está tratando desta ferida no seu coração. Vai entregando agora a Ele esta situação. O Senhor Jesus está tocando em mães que estão muito cansadas, fisicamente cansadas. E por conta disso, logo pela manhã já acordam muito agitadas, gritando, falando alto. O Senhor está tocando o seu coração, acalmando o seu coração. E o Senhor está dando a você a paz interior, para que a sua casa também viva em paz. Você que nos acompanha pela rádio, reze agora pela sua casa, reze pela sua família. Nós estamos rezando as emoções que nos envolvem, ou nos esforçando para colocar em prática aquilo que o Senhor está dizendo. Ore pelos seus inimigos. Você que alimenta no seu coração sentimentos de vingança por um colega de trabalho, pelo mal que ele te fez, reze por ele, que o próprio mal será resposta para ele. Não pratique você o mal. Se você sofreu mal, coloque nas mãos do Senhor, e o Senhor sabe o que Ele deve fazer com tudo isso que você está vivendo. Nós pedimos, Senhor, liberta pelo poder do Teu sangue a mente, os pensamentos. Pelo poder do Teu sangue, liberta os sentimentos que aprisionam muitos corações. Corações aprisionados em sentimentos ruins. Senhor, nós oramos e pedimos, derrama o Teu Espírito Santo e liberta estes corações. Liberta, Senhor Jesus, de toda mágoa, de todo rancor. Você que tem mágoa da sua nora, tem mágoa do seu genro, você que não vê os seus netos há muito tempo, toda briga familiar, toda discussão, toda dor familiar por conta de rompimentos de laços familiares, vai nesse momento deixando que o Espírito Santo restaure esses laços pelo perdão. Você que precisa perdoar o seu marido por coisas passadas, coisas que ele já lhe pediu perdão, mas você se mantém ainda fechada a esse perdão. Abra o seu coração. Deixe que o Espírito Santo haja nesta ferida dentro de você. O Senhor está dando o dom do silêncio dos lábios. Há pessoas que têm o costume e a prática de qualquer coisa que lhe acontece, já sai contando para todo mundo. Quando você sai contando para todo mundo, primeira coisa, você acaba maculando a imagem da outra pessoa. Porque ela pode ter tido problema com você, mas ela não tem com as outras pessoas. E contar para todo mundo não resolve. Deus está te dando o dom do silêncio agora, para que a única pessoa que precisa saber do que te acontece, saiba que é Deus. O silêncio para os outros, mas a oração para Deus em cima daquilo que você está vivendo. Você que é vítima de palavras de maldição, te pedimos, Senhor, pela força do Espírito Santo, que nos liberte de todas as maldições que foram lançadas na hora da raiva, maldições que nós proferimos com os nossos lábios, e também maldições que foram lançadas contra nós em momentos de raiva, de discussão. Me vem ao coração brigas familiares, onde tantas palavras foram jogadas, tantos maus foram lançados, até mesmo desejo de morte, desejo que você sumisse da vida daquela pessoa, e muitas vezes foi um pai, uma mãe, um ente querido. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor lance por terra todas as maldições que foram proferidas no momento da raiva,
da discussão familiar. Você que se sentiu apunhalado pelas costas, traído por alguém, traído por pessoas, vai também perdoando toda traição. Ah, mas é difícil. Sim, para Jesus também foi difícil. Carregar a cruz, subir ao Calvário, sofrer a traição de Judas, a negação de Pedro. Foi difícil para ele. Ah, mas ele era Deus. Mas ele era homem também e nos ensina o caminho do perdão. Isso só faz mal para você. Perdoe. E eu sinto também o Senhor libertando pessoas que foram vítimas de inveja, de muita inveja. Inveja no seu trabalho, inveja da sua família, inveja dos bens que você tem. Nesse momento, Jesus está derramando sobre o seu lar, sobre sua família, uma bênção especial de libertação por conta de toda esta inveja que foi como que destruindo, até mesmo tirando a harmonia, destruindo a harmonia da sua casa, do seu relacionamento. O Senhor está lavando agora. O Senhor está lavando com o sangue dele, libertando de toda inveja, Senhor. Todo olhar invejoso, toda palavra invejosa, todo sentimento invejoso. O sangue de Jesus tem poder para lavar e purificar. Por isso nós pedimos, lava, Senhor, e purifica de toda inveja. Lava, Senhor. Lava-nos, purifica, Senhor. Lava-nos, Senhor, inteiramente, Senhor, retirando de nós todos esses males que nós fomos até mesmo absorvendo. Essas palavras, como já foi colocado aqui em oração, essas sentenças que foram proferidas contra nós na hora da raiva, na discussão. Lava, Senhor, lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Peça com fé, clame. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Nós te pedimos, Senhor, manda sobre nós. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração.